Então, bem-vindos a todos. Começamos hoje as primeiras práticas do Gota do Dharma desse ano, de 2025. E feliz aqui de começar com vocês uma jornada por vários temas, alguns temas que foram já divulgados para vocês, que fazem parte das bases do conhecimento, da filosofia, da ciência, do Dhamma ou Dharma, da filosofia budista. Então, eu espero que quem puder vir durante o ano todo, essas quintas-feiras, vai ter uma visão muito mais estruturada, conectada, integrada do que o ensinamento budista traz, que lentes podem nos ajudar a olhar para nós mesmos, para o mundo, para a nossa vida. Começando o tema de hoje, o tema das três joias, ou três refúgios, são três importantes conceitos na filosofia budista que dão uma base de inspiração para a nossa prática e que são também três pilares muito importantes. O primeiro é o Buda. Esse Buda, não só o Buda histórico, o Shakyamuni ou Siddhartha Gautama, que foi esse príncipe, que tem toda uma história que a gente talvez conte um pouquinho aqui hoje, mas que tem qualidades muito importantes, né? Qualidades mentais, qualidades do coração, qualidades físicas. Em seguida tem o Dhamma que ele ensinou, ou a sabedoria, o conhecimento, os ensinamentos, esse conjunto de ideias, conceitos, um método, um processo que leva ao fim do sofrimento, à liberação da ignorância, da confusão, da compulsão. Então a gente vai, na prática que vem, falar um pouco do Dhamma. E a Sangha, que é essa terceira joia, ou esse terceiro refúgio, né? Refúgio como lugar seguro para se proteger, para estar, que é o grupo de pessoas que praticam o Dhamma. E são tanto os leigos, aqueles que não são monges e monjas, quanto aqueles que escolhem o caminho monástico, né? Então temos aí essas duas asas, os leigos e os monásticos, praticando, estudando, investigando, cultivando, ajudando uns aos outros. Então, na terceira sessão, vamos falar da Sangha. Então, Buda, Dhamma e Sangha são como um amuleto, né? Quando a gente carrega aquele santinho, né? Na nossa cultura brasileira, a gente tem a coisa do santinho, né? De levar algum santinho, né? E é uma entidade também trina no catolicismo, se fala do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nas tradições hindus também se falam de várias divindades, né? Mas basicamente também tem três, né? O Shiva, que é aquele da destruição, a Vishnu, que é a manutenção da ordem, e Brahman, a criação. Então, em várias culturas a gente vai ver esse tripé, né? Essa ideia de um refúgio trino. Então, queria hoje oferecer para vocês o primeiro refúgio, o refúgio no Buda. Nada melhor que começar o ano com o Buda, sentar com o Buda. Então, convido vocês a tomarem a sua postura de prática sentado ou deitado. Quem estiver numa situação física mais difícil também pode usar a postura deitado, cuidando para não adormecer. E quem estiver precisando ficar de pé também pode fazer a prática na postura de pé. Lembrando que o Buda ensinou 4 posturas, né? Andando, de pé, sentado e deitado. Então, quem precisar também fazer a meditação andando, também pode fazê-la. Devagar, andando com as mãos à frente ou atrás, olhando para frente e fazendo os passos lentamente, parando, pausando, virando. Um dia a gente também vai praticar aqui meditação andando. Então, podendo notar como o corpo chega, como os pés tocam o chão, fazendo algumas respirações lentas e profundas, convidando a sua coluna a tomar uma postura digna. E
talvez elevando um dos braços e sentindo como é inspirar e elevar um dos braços, crescendo. E na exalação deixando esse braço descer, suave, sem pressa. E inspirando o outro braço, talvez possa subir, crescer, alongar. E na exalação ele volta suave. Talvez possamos fazer uma vez mais para cada lado, no seu ritmo, sem pressa. Sentindo o esqueleto, sentindo os músculos, as articulações. Deixando que a respiração flua livremente. Notando como fica agora a sua postura, como fica a sua respiração quando pausa. Deixando que os olhos olhem um pouco em volta, percebendo o espaço, os objetos à sua volta. Deixando que o olhar possa lentamente passar pelos objetos, trazendo presença, consciência, a distância da parede, a distância da tela. Deixando que a atenção comece a notar o contato com a cadeira, o contato das mãos nas pernas, o contato dos pés no chão, talvez abrindo e fechando mãos e pés, e sentindo como é a temperatura das mãos, dos pés. E se quiser trazer as mãos ao rosto ou em alguma parte do corpo e apenas pousar o contato da pele da mão com a pele do rosto, apenas sentir esse lugar de contato. Descansando nessa presença das suas mãos. Deixando que as mãos toquem alguma região do corpo, abdômen, tórax, se oferecendo essa presença gentil. Começando a sua prática, dando boas-vindas para esse corpo que respira aqui. Deixando que as mãos encontrem o lugar onde elas vão repousar. E deixando que a atenção suavemente note o corpo sentado, os pontos de contato, a solidez do chão, maciez do chão. Esse lugar onde o peso descansa na cadeira, na superfície da almofada ou da cadeira. E relaxando a expressão facial, os olhos, mandíbulas. Notando como é precioso poder pausar na companhia, pausar na solitude. E deixando que essas respirações lentas sejam a companhia, uma base para onde se pode voltar
Talvez a sensação de algum espaço interno que expande. E quando o ar sai, algo que contrai, esvazia. Deixando que a atenção possa se vincular com esse corpo sentado. Corpo que respira. E talvez suavemente podemos trazer para a mente a ideia ou a imagem do Buda, desse professor sábio, esse ser humano com qualidades especiais. Notando como a mente recebe o convite de trazer alguma imagem desse Buda, talvez alguma imagem que você tem em casa, que você tenha visto, numa imagem, uma pintura, uma estátua. E talvez notando as qualidades dessa figura, desse Buda, que é um ser humano, que assim como nós tem olhos, nariz, boca, orelhas, um corpo. Acho que talvez tenha alguma dignidade gentil ou uma presença calma, pacífica. Em qualquer postura que a mente imagine, em pé, sentado, ou deitado, ou andando. Talvez essas características físicas de uma cabeça, um pescoço que se orientam, que tem uma dignidade, um senso de direção no olhar, na visão. Que talvez inspiram uma ação hábil, uma visão clara. E talvez ouvidos que ouvem com atenção, sem muitas preferências, mas com uma qualidade de curiosidade e equanimidade na escuta. Talvez a qualidade de uma fala pacífica, uma fala hábil, compassiva, cujas palavras parecem
perfume do incenso que traz harmonia à sua volta, que ajudam a liberar o coração de confusão, dúvida, nós. E talvez notando a qualidade de mãos e pés pacíficos que agem no mundo de maneira ética. Seja qualquer postura de mão que o Buda estivesse, tinha uma qualidade de atenção, cuidado, delicadeza. E pés que pisavam com firmeza, com direção, com dignidade no solo, como se cada passo beijasse a terra com bondade, compaixão. Notando como a mente contempla essa figura, talvez como se fosse um bom amigo, um professor amoroso que olha com olhar de amor e ao mesmo tempo um olhar de compaixão de dentro da sua própria humanidade para todos à sua volta. Notando a sensação no rosto, corpo e na respiração. Como seria estar na presença desse amigo professor. Desse companheiro de prática. Como seria ser visto por esse olhar amoroso. E deixando que essas qualidades do Buda possam também ser vistas em si mesmo, em si mesma. Notando aonde nessa mente e corpo existe calma ou algum lugar seguro, pacífico. Ou essa qualidade que recebe até o que é desagradável, o que não está confortável. Esse espaço mais amplo que acolhe. E ouvindo o som do sino que nos convida a um novo momento. Deixando que a mão, se quiser, toque o centro do peito. Reconhecendo no próprio coração essas qualidades, um estado de potência, prontas para se manifestar.
essas qualidades do Buda nesse corpo, nessa mente que escuta e respira nesse momento. E bem devagar, sem pressa. Notando o estado mental, o estado do corpo. Se quiser se oferecer algum movimento, alguma mudança na postura. Eu pauso por um momento aqui a nossa gravação, para o nosso check-in, e a gente continua daqui a pouco a gravar. Então, voltando aqui ao nosso tema das qualidades do Buda. Quem foi esse Buda e as qualidades dele, né? Então, foi bom ouvir vocês e perceber que tem uma potência esse meditar sobre o Buda, né? Tomar o refúgio no Buda, no sentido de trazer um pouco essa ideia de que eu tenho um professor, né? Eu tenho um professor, e é um professor digno, é um professor que tem qualidades, né? E não é alguém ali da esquina, né? Que eu encontrei ali na esquina que é um humano que pratica coisas inábeis, né? É um humano que foi além do mundano, que dedicou muita perseverança, desenvolveu muitas qualidades e que era um ser humano como eu, não era um ser divino, nem alguém que veio, né, como um anjo, não, era uma pessoa. E essa característica de humanidade do Buda é para mim muito importante. Eu gosto de me relacionar com seres humanos, né? No sentido de que ele traz uma proximidade, é como se fosse alguém da família, né? Um amigo. E muitas pessoas gostam da imagem do pequeno Buda, que é aquele, que não sei se vocês já viram nos templos Zen e chinês, que eles dão um banho no bebê Buda. Eles jogam leite, jogam água, é um ritual, né, da tradição chinesa. E tem uma doçura naquele pequeno Buda, né, porque ele é brincalhão, ele é uma criança, ele já solta um sorriso quando a gente vê uma criança, né. A tradição hindu também vai um pouco por aí. Quando você vê a imagem do Krishna, o Krishna geralmente é representado como um bebê também. Um bebezinho meio azulado. E que ele é muito brincalhão. Eu acho que essa forma dessas imagens já abrem o nosso coração imediatamente, né? E a gente pode não ficar tão sério, tão duro na frente de um professor, né? Ter essa qualidade amorosa. Mas ele representa em si a ideia do Siddhartha Gautama, príncipe que largou uma vida de luxos e que se sentia com uma fome, uma sede de algo mais e que acabou indo para as florestas, largou todo o posto dele de monarca e todo o conforto que ele tinha para viver em lugares muito simples e para praticar com vários professores, né? Esse homem, ele representa uma personificação de qualidades, de sabedoria, que é essa clareza de enxergar, de ver, de compreender as coisas. Ele é reconhecido pela compaixão, é alguém que fez diversos atos durante os seus 85 anos de vida, atos de compaixão profunda pelas pessoas, ensinou pessoas que quebraram a lei, criminosos, assassinos, e conseguiu de alguma forma tocar o coração dessas pessoas e ajudá-las a despertar. Olha que forte essa compaixão, né? E disse que nas vidas passadas do Buda, quando ele era um animal, e aí tem as Jatakas Stories, né, as histórias Jataka, que ele já foi um coelho, já foi um tigre, já foi, né?
E sendo vários animais, ele também se lançou até muitas vezes tirando a própria vida para poder salvar alguém ou salvar outro animal. Então, essa ideia da compaixão é muito forte no Buda, né? E uma ideia de paz, de uma qualidade pacífica, que foi um pouco que eu tentei trazer aqui na nossa prática, de uma qualidade de calma inabalável. Não é uma indiferença, é uma qualidade de centro, de encontrar um refúgio interno. E um ser humano que realizou um potencial pleno da mente, imaginando que a nossa mente tem a capacidade de sabedoria, compaixão e paz de um Buda. Está acessível a todos nós. Sabendo que é claro que a gente vive em causas e condições diferentes, para quem está no meio de uma guerra, para quem está passando fome, para quem está com questões de saúde muito graves, é claro que vai ser mais desafiador você encontrar essa sabedoria, compaixão e paz, porque tem muito obstáculo acontecendo, né? Então, percebendo que isso pode ser presente na nossa vida também, né? E de alguma forma a gente está tendo acesso a esses ensinamentos. Mas se a mente está muito confusa, agitada, está aqui fazendo outras coisas, né? Não sei, ou está pensando em outras coisas quando está aqui, é claro que vai ser difícil conectar com esse ensinamento. E tudo bem. E a gente vai procurando formas, né, de poder realmente refletir sobre a nossa realidade, né, e não apenas viver uma vida sem pausar para escolher, pausar para pensar, pausar para se olhar. E refletir sobre as qualidades do Buda pode nos inspirar a conectar com a nossa própria capacidade de despertar. E quando meditamos sobre o Buda, somos lembrados de que clareza, coragem e bondade não são ideais distantes, mas são possibilidades dentro de nós mesmos. E essa inspiração serve como uma luz guia, como algo que nos orienta, que nos incentiva a perseverar no caminho, especialmente quando a gente sentir dúvida. A gente vai ter muita dúvida na nossa vida, no nosso caminho, nas nossas relações. E lembrar do Buda talvez seja uma coisa que traz de novo um senso de eu tenho essas qualidades. Existiu alguém que conseguiu sair do nó e despertar. E esse alguém deixou o caminho, deixou o mapa, e eu tenho acesso a esse mapa. Eu tenho companheiros de prática para praticar. Então a gente não fica como um barco sem rumo, né? Um barco sem leme. Existe alguma direção, que vai ser um pouco o que a gente vai falar no próximo encontro, cujo símbolo é o timão do navio, o leme, que é o Dhamma. É uma direção, né? Um lugar para onde a gente se direciona. Então, tomar refúgio no Buda significa encontrar força no seu exemplo, não para venerá-lo, não para ficar só homenageando o Buda e achando que magicamente, porque eu homenageei o Buda e venero o Buda, eu vou ter algo. Mas para despertar essas qualidades que ele revelou, ele mostrou, que ele manifestou na vida. E ao manter essa inspiração no nosso coração, a gente fundamenta a nossa prática, a gente orienta a vida na direção da sabedoria e da compaixão. Então isso é para que a nossa ação seja influenciada por essa inspiração do Buda. Ele é como se fosse um norte também, né? Ou um sul, né? Para quem prefere o sul do que o norte. E aí a gente deixa uma pergunta aqui, né? O que te inspira na sua jornada? Faça uma pausa por um momento e reflita. Permita que essa inspiração possa ser tocada agora. O que te inspira na sua jornada? Quais são os valores que você quer cultivar? As qualidades?
Existem pessoas que encarnam esses valores, essas qualidades, que você se inspira. Então o Buda ele tem um pouco esse papel, né, de ser o nosso maior professor ou alguém que está lá na frente no caminho, que fez o caminho, né? Mas que não é só ele, talvez tenham outras pessoas à nossa volta que nos inspiram qualidades diferentes. E poder ter isso bem fresquinho, bem acessível na mente, né? Como se eu tivesse assim uma caixa de ferramentas ou de imagens, né? Eu imagino assim uns bonequinhos, né? Que eu pudesse olhar e me inspirar, né? Quando eu preciso de coragem, eu olho para um bonequinho que me lembra coragem. Quando eu preciso de compaixão, porque eu estou querendo, né, esganar eu olho para o bonequinho da compaixão. Quando eu preciso de calma, porque eu estou muito agitada, botando o carro na frente dos bois, eu olho para um bonequinho que me... Então, na verdade, não são bonequinhos, né? Mas são imagens, figuras, qualidades que inspiram. Então eu vou dar uma pausa aqui na gravação, eu vou convidar a gente a praticar aqui juntas e depois a gente faz uma partilha final que não vai ser gravada também, mas que cada um pegue o seu papelzinho, faça a sua prática e possa depois escrever. E se quiser compartilhar, eu vou adorar saber o que te inspira na sua jornada, o que te direciona. Até a próxima.